Olá, crianças! Hoje estudaremos Língua Portuguesa, aula 6, quarto bimestre. Para a aula de hoje, vocês precisarão pegar a apostila do quarto bimestre, lápis e borracha. Apostila do quarto bimestre, lápis e borracha. Já estão com a apostila do quarto bimestre? Então abram na página 39. Página 39. Na tela vocês observam uma parte da página 39. Trouxe apenas uma parte para a gente enxergar melhor. Então vamos começar. Exploração e descoberta. Hora do texto. E o lobo mau foi parar nos jornais. Quer saber por quê? Então, leia a reportagem a seguir. Continue na página 39. Página 39. E o lobo mau foi parar nos jornais. Quer saber por quê? Leia a reportagem a seguir. Leia a reportagem a seguir. Reportagem? Vocês sabem o que são reportagens? Reportagens são os textos dos jornais e das revistas. Textos que nos informam e depois que lemos esses textos, conseguimos construir a nossa opinião sobre o assunto tratado pela reportagem. Então agora vocês ouvirão a leitura de uma reportagem falando sobre um dos principais vilões das histórias infantis, o lobo mau. Ouçam com atenção. Não é fácil ter fama de mal. Escrita por Gabriela Romeu. Esta reportagem foi escrita por Gabriela Romeu. Saiba o que o lobo vem aprontando há séculos nas histórias preferidas das crianças. Você já reparou que o vilão das histórias sempre se dá mal no final? Não? É assim com o lobo mau, um dos mais famosos malvados dos contos, das lendas e das fábulas. Quer exemplos? Vamos à lista. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, O Lobo e os Sete Cabritinhos e Lobo em Pele de Cordeiro. Já nas fábulas, que são histórias com animais, vira e mexe, o lobo é vencido pela esperteza da raposa ou pela força do leão. Geralmente, a personagem tem um final nada feliz. De onde vem essa ideia de lobo botar medo na gente? Os contos de fadas surgiram ao redor das aldeias dos camponeses na Europa. Ali os perigos estavam nas florestas, cheias de animais ferozes, como os lobos, diz a escritora Fátima Miguez. Mas o lobo nem sempre é um malvado das histórias. Em algumas narrativas, ele é um verdadeiro herói. Ou você nunca ouviu falar no menino Mowgli? Ele foi criado por lobos na selva. Heloísa Prieto, autora de livros infantis, explica que o lobo tem significados variados em lugares diferentes. Nas tradições indígenas da América do Norte, o lobo é símbolo de coragem e força. Por exemplo, explica. Aqui, o lobo representa o medo, o desconhecido. Está aí. Sentir medo é um bom motivo para criar coragem. Folhinha, 10 de junho de 2006. Esta reportagem foi publicada no jornal Folha de São Paulo, no caderno especial para as crianças, Folhinha, no dia 10 de junho de 2006. E o que este texto de jornal, esta reportagem nos diz?
está nos falando sobre o lobo, personagem das histórias infantis. O lobo que na maioria destas histórias é o vilão e sempre se dá mal no final. Por exemplo, nas histórias Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, O Lobo e os Sete Cabritinhos e Lobo em Pele de Cordeiro. O lobo é o malvado, o vilão que se dá mal no final. E nas fábulas, aquelas histórias onde as personagens são animais e que no final nos trazem um ensinamento. Nessas histórias, o lobo sempre se dá mal. Ele é vencido pela esperteza da raposa ou pela força do leão. E de onde tiraram essa ideia de colocar os lobos como personagens nas histórias, como vilões? Essa ideia surgiu há muitos e muitos anos atrás. Sabem por quê? Os contos de fadas surgiram lá na Europa, nas aldeias dos camponeses, lá da Europa. Sabem por quê? Os homens viviam em vilas, em aldeias perto de florestas, e o perigo eram os animais ferozes como os lobos. Por isso, as pessoas daquela época que viviam com medo dos lobos, porque os lobos atacavam os animais e atacavam as pessoas que viviam nas aldeias próximas à floresta, colocaram os lobos como personagens perigosos em suas histórias, porque era o perigo que aquelas pessoas viviam naquela época. Então, colocaram medo nas histórias também. Mas em nem todas as histórias o lobo é um malvado. Na história do Mowgli, o que acontece? Os lobos criam um menino na selva. E a autora, a Heloísa Prieto, nos diz que os indígenas, os índios americanos lá dos Estados Unidos, eles gostam dos lobos. Para eles, o lobo representa a força, representa a coragem. Mas aqui, nas nossas histórias, o lobo ele vem trazendo o medo. E nas histórias, nos contos de fadas vindos lá da Europa, o lobo representa o medo, o perigo. Então, este texto é uma reportagem, texto escrito e publicado no jornal. Ele nos trouxe informações sobre o lobo como personagem de histórias, o lobo como vilão de muitas histórias, o lobo herói da história do menino Mowgli. Sim, vem nos falando do lobo como personagem. E nos fez entender que nas histórias o lobo aparece como personagem perigoso e malvado porque lá na Europa as pessoas viviam perto das florestas e o lobo atacava as aldeias. O lobo era o perigo que aquelas pessoas viviam e por isso aparece como vilão das histórias. Esta é uma reportagem, um texto que nos trouxe informações, nos fez pensar e nos vai ajudar a ter opiniões sobre esse personagem, o lobo. E aí, vocês gostam de lobo mau nas histórias infantis? O que vocês acham do lobo mau? Deixa a história mais emocionante? Pensem bem. Faremos agora atividades da página 40. Abram a apostila na página 40. Diálogo com o texto. Atividade número 1. O texto que você acabou de ler é uma fábula, uma história de animais? Não! Um conto de fadas, história de bruxas, príncipes, princesas, encantos, feitiços? Não! Uma reportagem, texto de jornal que nos trouxe informações e nos ajudou a ter uma opinião sobre a personagem? Sim, reportagem. E qual personagem
O lobo. Um poema? Não. Uma propaganda? Não. Uma biografia? A história de vida de alguém muito importante? Não. Explique com suas palavras como fez essa descoberta. E aí, como foi que descobrimos que o texto é uma reportagem? Vamos pensar. Descobrimos que esse texto é uma reportagem porque ele foi publicado em um jornal. Ele nos traz informações verdadeiras e foi publicado em um jornal. Então vamos escrever como foi que a gente descobriu isso. Então vamos lá. Deixe em parágrafo porque iremos escrever uma nova frase. Então, como foi que você fez essa descoberta? Como foi que nós fizemos esta descoberta? Porque foi publicado em um jornal. Então, vamos escrever: o texto foi publicado em um jornal. O, pulem espaço, texto, T, X, tes. Tem pegadinha nessa palavra? Tes. Parece que o barulho é de S, mas escrevemos com X. Tes, T-O. O texto, pulem espaço, foi, F-O, foi, pulem espaço, publicado, P-U, B-L-I, publicar, C-A, publicar, D-O, publicado, pulem espaço, em, E-M, pulem espaço, o M, pulem espaço, jornal, J-O, jor, coloquem R, N-A, mas eu não quero jornal, quero jornal, coloquem letra L, escrevemos tudo, ponto final. O texto foi publicado em um jornal, o texto nos traz informações verdadeiras. Mas hoje só iremos escrever: o texto foi publicado em um jornal. Escrevam. Estou esperando. Já escreveram? Então vamos à próxima atividade, atividade número 2. Veja novamente o título do texto e depois responda: para quem não é fácil ter fama de mal? Para quem não é fácil ter fama de mal? Não é fácil ter fama de mal. E aí? Qual personagem que pensa isso? Para qual personagem não é fácil ter fama de mal? Qual é a personagem que tem fama de mal? O lobo mau. Para o lobo mau não é fácil ter fama de mal. Mas por quê? Porque na maioria das histórias o lobo é mau. Mas em algumas histórias o lobo não é mau, como na história do menino Mowgli. Sim, mas na maioria das histórias o lobo é mau. E quando a gente pega um livro, quando lemos uma história e vemos que aparecerá o lobo, a gente já pensa: esse lobo deve ser o lobo mau. A gente nem começa a ler a história, a gente pensa: esse lobo é mau. Então, isso acontece por quê? Porque o lobo ganhou essa fama de mal. Porque na maioria das histórias ele aparece fazendo maldades. Na história da Chapeuzinho Vermelho, na história dos 3 porquinhos, na história do lobo
e dos 7 cabritinhos, sim. E aí o lobo ganhou a fama de mau. Mas há histórias onde o lobo não é mau. Então vamos escrever parágrafo para o lobo mau. Pá, P-A, pá, ra, R-A, para, pula em espaço, o, pula em espaço, lobo, lo, L-O, bobo, B-O, para o lobo, pula em espaço, mau, ma, M-A, mau. Escrevemos tudo? Ponto final. Escrevam. Escreveram? Continuem na página 40. Faremos a atividade número 3. O texto começa com uma pergunta. Você já reparou que o vilão das histórias sempre se dá mal no final? Não? Você já havia reparado nisso? Escreva o nome de algumas histórias em que isso acontece. E aí, vocês já repararam que os vilões das histórias sempre se dão mal no final? Então, o que faremos agora? Vamos escrever o nome de algumas histórias em que isso acontece, em que o vilão se dá mal. Então, vamos lá. Vamos escrever. Na história da Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau se dá mal no final, porque o caçador aparece, abre a barriga do lobo, tira a Chapeuzinho, tira a vovó, ele coloca pedras na barriga do lobo, costura a barriga do lobo e quando acorda, o lobo vai beber água no rio, cai no rio e morre afogado. Então vamos escrever Chapeuzinho Vermelho. Chá, C-H-A, chá, pé, P-E, chapéu, chapéu, Z-I, chapéuzinho, N-H-O, chapéuzinho, pula em espaço, vermelho, V-E. Mas eu não quero ver, eu quero ver. Coloque em R, M-E, vermelho, L-H-O, chapeuzinho vermelho. Próxima história, os 3 porquinhos. Sim, o lobo mau se dá mal quando ele invade a casa do último porquinho, a casa de tijolos. Ele desce pela lareira e ele acaba caindo num caldeirão de água quente se queimando. Então vamos escrever os 3 porquinhos. Os, pulem espaço, 3, T-R-E, com acento circunflexo. 3, coloquem S, pulem espaço, porquinhos, P-O. Mas eu não quero pó, eu quero por, coloquem R, por, Q-U-I, porquinho, N-H-O, porquinhos, coloquem S, os 3 porquinhos. Próxima história em que o vilão se dá mal, o lobo e os 7 cabritinhos. Sim, se dá muito mal, porque quando a dona cabra chega, ela encontra o lobo dormindo. Um dos cabritinhos avisa a mamãe cabra que o lobo havia devorado seus irmãozinhos. A dona cabra pega uma tesoura, abre a barriga do lobo, tira todos os cabritinhos e no lugar ela enche a barriga do lobo com pedras. Costura a barriga do lobo e quando esse lobo vai beber água,
ele também acaba caindo no rio e morrendo afogado. Lobo mau se deu mal nessa história. Então vamos escrever o lobo e os 7 cabritinhos. Escrevam junto comigo. O, pulem espaço. Lobo, lo, L-O. Bo, B-O. O lobo, pulem espaço. E, pulem espaço. Os, pulem espaço. Sete, S-E. Sete, T-E. Pulem espaço. Cabritinhos. K-K-K. C-A. Cabri, B-R-I. Cabriti, T-I. Cabritinho, N-H-O. Cabritinhos. S, coloquem S, o lobo e os 7 cabritinhos. Escrevam. Vamos colocar a letrinha A, vai ficar aqui embaixo mesmo a palavrinha. Cabritinhos. Podem copiar. Já copiaram? Escreveram junto comigo? Então, faremos agora página 41. Abram a apostila na página 41. Ouçam com atenção. Será que algum vilão já se deu bem no final de uma história? Pesquise sobre isso e registre sua descoberta. E vocês conhecem algum vilão que já se deu bem no final de uma história? Se vocês conhecerem, escrevam o nome dessa história. Quero descobrir o que vocês sabem. Se conhecem algum vilão que já se deu bem no final de alguma história. Se não conhecerem, não tem importância, mas se conhecerem um malvado, um vilão que já tenha se dado bem no final de alguma história, escreva. Escrevam. Atividade número 4. Ouçam com atenção. O texto cita algumas histórias em que o lobo se dá mal no final. Basta lembrar do que aconteceu com ele na história da Chapeuzinho Vermelho, não é mesmo? E nas histórias citadas a seguir, que final coube a esse vilão? Ah, pessoal, lá na reportagem nos dizem que na maioria das histórias o lobo se deu mal, fez maldades e se deu mal. E nas histórias a seguir, vamos descobrir o que aconteceu com o lobo mau. Se você não conhece essas histórias, escreva ao final que sua imaginação mandar. Depois confira com o professor. Eu vou explicar rapidamente estas histórias e depois pelo WhatsApp vou mandar os desenhos, as historinhas para vocês. O lobo e o cordeiro. Observem esta imagem. Nesta fábula, o cordeiro bebe água no rio e de repente chega um lobo malvado e começa a implicar com o cordeiro, dizendo que o cordeiro estava sujando toda a água do rio. O cordeirinho pede desculpas,
diz que não estava sujando a água, porque ele está bebendo água em um lugar onde o lobo não ia. Mas o lobo continua a discutir com o cordeirinho e diz: Mas o seu pai já sujou a água do rio. E aí o cordeirinho diz para o lobo que ele não tem culpa de nada disso. E o lobo continua inventando desculpas, mentiras para o cordeirinho, até que no final da história o lobo acaba devorando o cordeirinho. O lobo fica inventando desculpas e mentiras para culpar o cordeirinho e devorar o cordeirinho. Mas o cordeirinho, ele sempre se explica, mas como ele é frágil, muito fraquinho, no final da história, e o lobo é muito malvado, forte, poderoso, o lobo pula sobre o cordeiro e devora o cordeiro. Vou mandar esta historinha pelo WhatsApp para vocês, mas agora escreveremos o que aconteceu no final da história. O lobo devora o cordeiro. Então escreva junto comigo. Pula em espaço, parágrafo. Pula em espaço. Lobo, lo, L-O. Lobo, B-O. Pula em espaço. Devora, D-E. Vó, V-O. Devora, R-A. Devora. Pula em espaço. Pula em espaço. Cordeiro. C-O. Mas eu não quero eu quero cor. Coloque em R. Cor. D-E. Cordeiro. R-O. Escrevemos tudo? Ponto final. O lobo devora o cordeiro. Escrevam. Já escreveram? Então, continuem na página 41. Continuaremos a atividade. E nesta história, o lobo e os 7 cabritinhos, o que será que acontece no final desta história? Também mandarei esta história para vocês pelo WhatsApp. O que acontece no final desta história? A dona Cabra abre a barriga do lobo e salva os cabritinhos. E depois que ela faz? Ela coloca pedras na barriga do lobo. E o lobo acaba se afogando no rio. Então vamos escrever: Dona Cabra abriu a barriga do lobo e salvou os cabritinhos. Parágrafo. Escrevam junto comigo. Dona, do, dona, N-A. Pula em espaço. Cabra, C-A. Cabra, B-R-A. Dona Cabra abriu, B-R-I. Abriu, pula em espaço. Pula em espaço. Barriga, B-A. Ri, R-R-I. Barriga, G-A. Barriga, pula em espaço. Do, pula em espaço. Lobo, L-O. Bo, B-O. Pula em espaço. Salvou, S-A. Mas eu não quero só sa, eu quero sal. Coloque em L. Salvou, V-O. Salvou, salvou. Pula em espaço.
os, pulem em espaço, cabritinhos, K, C-A, bri, B-R-I, cabriti, T-I, cabritinho, N-H-O, cabritinhos. Vamos ler o que escrevemos. Dona Cabra abriu a barriga do lobo e salvou os cabritinhos. Vamos escrever só um pouquinho hoje. Vou deixar mais bonitinho os espaços, porque no computador os espaços são bem diferentes dos espaços do caderno. Então vamos escrever hoje. Dona Cabra abriu a barriga do lobo e salvou os cabritinhos. Escrevam. Escreveram? Agora, todos vocês juntos comigo na página 42. Quero saber a opinião de vocês. Você acha importante ter vilões em uma história? Por quê? E aí, o que vocês pensam? O que vocês acham? É importante ter vilões em uma história? Vocês acham que os vilões dão a emoção à história? Ou vocês acham que os vilões seriam desnecessários, que vocês gostariam de ler ou de assistir a uma história onde tudo é felicidade? Vocês darão as respostas de vocês. Mandarão para mim. Esta foi a aula de hoje. Escrevam na apostila, completem as atividades e me mandem fotos. Mandarei para vocês as histórias O Lobo e o Cordeiro e O Lobo e os 7 Cabritinhos aos poucos para vocês conhecerem. Um grande abraço e até a próxima aula.